Vamos iniciar mais uma atividade doutrinária aqui na Casa Espírita Joana de Ângeles. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui presente com vocês e nós vamos iniciar esse nosso trabalho, como sempre fazemos nas atividades espíritas, com uma prece. Essa mesma prece que procuramos direcionar nesse instante a todos aqueles que estão afetados direta e indiretamente por essa pandemia, para que possam ter forças no enfrentamento dessa prova coletiva, que possamos estar juntos, unidos, sensibilizados com o momento, dando a nossa contribuição com os nossos bons pensamentos, com a nossa palavra amiga, com a nossa palavra protetora, enfim, podemos dar a nossa contribuição. Mas particularmente gostaríamos de iniciar com a oração do Pai Nosso, porque Jesus nos ensinou, porque é uma prece que particularmente nos identificamos muito com essa prece. Nesse instante, a todos que nos assistem nesse instante, que possam na sua intimidade, nesse momento, também fazer suas preces. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livra do mal, que assim seja. Bom, gente, o tema combinado na noite de hoje é de uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no item 37. Mas seja vosso falar, sim, sim, não, não. Seja vosso falar, sim, sim, não, não. Lógico que essa assertiva do mestre, nós podemos, apenas citando-a nesse instante, nós poderemos fazer a nossa interpretação, porque ela logo vai nos reportar as atitudes que a gente vai tomar, as nossas decisões, como dos momentos da nossa vida nós vamos tomar a nossa direção, seja afirmativamente, seja negativamente, diante de algum fato ao qual discordamos, algo que pode nos incomodar. Mas para aprofundar essa questão, há uma necessidade de nós levarmos em conta o contexto em que foi dita essa mensagem. Lembramos que a mensagem é de Jesus. Foi dita no Sermão do Monte, quando o mestre subiu ao monte, depois sentou-se, e os discípulos à sua volta e as pessoas que simpatizavam com a causa do mestre ali estavam atentas. E ele então vai nos trazer o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, ela está incluso dentro das bem-aventuranças. São 48 versículos desse capítulo. Quando a gente analisa esse versículo, que é o de número 37, nós precisamos levar em conta os demais versículos, porque no conjunto da obra, como a gente costuma falar, a gente consegue interpretar melhor. Daí, então, se nós considerarmos os versículos anteriores, nós vamos perceber que existe até uma certa sequência, o que é muito natural. Óbvio que o tempo, não conseguimos, com o tempo que temos, comentar todos os versículos. Afinal, o tema é o versículo 37. Mas desses 36 versículos anteriores a esse versículo particularmente, nós anotamos alguns, pensamos alguns, para a gente ter uma noção. Porque nos parece muito simples tomar as decisões. No nosso falar, sim, sim, não, não. Quando Jesus fala dessa maneira, seja o vosso falar, não é somente na verbalização de uma decisão, mas esse vosso falar, sim, sim, não, não, é no contexto maior, no contexto geral, nas próprias atitudes. E nós vamos perceber ao longo da conversa que até nos nossos pensamentos, aquilo que a gente elege
como decisão na nossa vida. Então, por exemplo, ó, no versículo 3 desse capítulo 5, Jesus, nas bem-aventuranças, vai colocar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino celestial. Então, para a gente chegar lá no sim, sim, não, não, nós passamos primeiro por esta bem-aventurança, os pobres de espírito, que nada mais são do que os humildes. À medida em que essa virtude, a virtude da humildade, ela é exercitada por nós, porque a aquisição dessa virtude vai levar muito tempo ainda, a nossa evolução é lenta, é gradativa, mas nesse exercício da humildade, quando nós conseguimos, de certa forma, exercitar essa virtude, nesse alerta desse versículo anterior, é óbvio que as nossas decisões serão mais acertadas. É muito mais fácil tomar a decisão quando já carregamos essa virtude conosco. Outro detalhe que nós pensamos também, veja que eu estou sendo bem sintético, apenas para a gente ter uma noção, para entender o sim, sim, não, não. Ele vai colocar assim, ó, já no versículo 5 desse mesmo capítulo: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Imaginemos nós, agora calçados pela humildade e exercitando a brandura. Óbvio que nos momentos em que nós estaremos na luta cotidiana, com o nosso semelhante, no nosso convívio social, na nossa família, o exercício da brandura, o exercício da humildade vai nos facilitar o entendimento da decisão do sim ou da decisão do não. Bem-aventurados, no próximo versículo que nós pensamos aqui, ó, bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Ele consinta a pureza do coração e a simplicidade. Vejamos que quando Mateus vai registrar nesse capítulo 5, no item 37, a necessidade do sim, sim, não, não, ele faz uma construção anterior de uma necessidade de aquisição de virtudes. Essas virtudes nos dão mais condições de poder decidir na nossa vida com mais certeza, esteja mais claro o nosso caminho, porque as virtudes que nos enobrecem, elas nos facilitam nas nossas decisões. Então, ele vai colocar ainda: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, os pacíficos, ou seja, no momento em que a gente precisa tomar a decisão, se nós temos em mente as virtudes que já citamos até então, e temos em mente que a necessidade de trabalhar a paz no nosso coração, nós vamos compreender melhor o próximo. Nós vamos pesar 2 vezes aquilo que nós vamos decidir na nossa vida. E por último, né, desses versículos anteriores, nós citamos apenas 1, 2, 3, 4, 5 versículos. São 36 versículos anteriores a este do tema, mas pensamos apenas aqueles que a gente achou de vital importância. E este último que vai trabalhar a questão do pensamento, gente, ó. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Entendamos aqui a palavra adultério, não o da traição propriamente dita, apesar de ele conduzir para isso. Lá no Evangelho, nós vamos entender que a palavra adultério tinha uma extensão mais ampla. Tem como significado todo o mal em si, o mal geral. Portanto, mas o que chama atenção nesse versículo é a questão do pensamento. Olhar com mau olho, a má intenção, o pensamento. Então, a necessidade de nós podermos disciplinar o pensamento. Bom, agora já estudando assim rapidamente, citando rapidamente a necessidade das virtudes e a necessidade da disciplina do pensamento, agora sim, com muito mais precisão, a gente pode estudar o porquê que disse Jesus: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Há muitas circunstâncias da vida que é muito cômodo para nós dizer o sim. Dizer o sim pode nos trazer aplausos momentâneos, mas, em compensação, dizer o sim no momento em que o não seria o ideal, esse sim vai trazer um prejuízo direto para nós e para aqueles aos quais dependiam dessa nossa decisão. Se nós formos, por exemplo, no livro Pão Nosso, do mentor Emmanuel, do nosso irmão Chico, seu mentor Emmanuel, nós vamos encontrar lá
uma mensagem extraordinária que vai fazer a referência a esse versículo. Essa mensagem, a gente consegue pensar diversos ensinamentos em cima da necessidade do sim, em cima da necessidade do não. Então ele coloca assim, ó, ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ama de acordo com o Evangelho, mas não permitas que esse amor se converta em grilhão. Grilhão o que é? Grilhão são algemas. Agora trazemos isso para a nossa convivência. Esse ensinamento, o sentimento do amor, e podemos iniciar, e mais à frente vamos citar de novo o exemplo da família, nós podemos exercitar nesse instante o nosso raciocínio no momento do sentimento do amor em relação à nossa casa, à nossa família, às pessoas que convivem diretamente conosco. Sabemos que as nossas famílias consanguíneas, nelas estão presentes espíritos diversos, espíritos que estão ligados pelos laços da afeição e espíritos aos quais nós temos alguma dificuldade, algo a resgatar do passado, espíritos que nós desencaminhamos ou que nos prejudicaram ao longo de existências anteriores. Então, esses relacionamentos serão relacionamentos, quando ligados pela afinidade, serão relacionamentos mais tranquilos, mas aqueles ligados pelo sentimento do ódio, apesar do esquecimento do passado, serão sentimentos em dificuldades no relacionamento. Daí, então, a gente perceber que há relacionamentos que são muito difíceis mesmo. Quantos esposos, muitas vezes, tentam até mesmo de forma velada escravizar a própria esposa, quando aprende, os verdadeiros grilhões que ele coloca aqui, aprende da maneira como ele tem que pensar, da maneira como ele tem que agir, somente a sua palavra é que está correta, somente ele é que sabe das coisas. Quantas pessoas são subjugadas dentro do próprio lar? Então, e não obstante, o amor está presente, mas de uma forma equivocada. Daí Emmanuel nos colocar a necessidade do amor de acordo com o Evangelho, porque é o momento do sim e é o momento do não. No momento da decisão em que a gente precisa fazer o autoanálise, será que eu estou agindo de forma correta? Será que esse é o caminho? Eu posso estar com a razão, mas será que essa minha razão, o dizer o sim ou o dizer o não, não vai trazer um prejuízo maior do que aquele que eu estou vivenciando naquele instante? Lembro-me de um fato interessante, onde muitas vezes a gente se calça na questão da razão. Não, eu ajo assim, sou inflexível porque estou lutando por algo maior. Eu preciso tomar a decisão dessa maneira. Então nós lembramos de um fato que está relacionado com o nosso irmão Chico Xavier, quando ele estava na sua casa espírita, em Pedro Leopoldo, umas 2 horas antes de iniciar a atividade, ele já estava lá em concentração, já estava lá procurando, fazer a sua oração, a sua preparação. E eis que adentra aquele centro espírita, com antecedência, uma mulher enfurecida. O Chico Xavier não sabia que essa mulher havia o procurado anteriormente, durante o dia, no seu local de trabalho. Mas o chefe do Chico Xavier, ele já não aguentava mais as pessoas que buscavam o Chico Xavier toda hora e atrapalhavam. O Chico não sabia dizer não? Mas isso atrapalhava profissionalmente. O que fez o chefe do Chico Xavier? Ele simplesmente não deixava mais que as pessoas chegassem até o Chico. Ele barrava as pessoas. Então essa mulher nesse dia ficou muito chateada com o Chico, porque ela acreditava que era o Chico que não queria atendê-la. Ela estava em desespero. Ela estava numa situação deplorável. Então, naquele instante, ela ficou muito enfurecida. E o chefe dela disse, se você quiser falar com o Chico, vai na casa espírita, no horário tal, lá ele vai estar. E assim ela o fez. E foi com antecedência. Estava o Chico sozinho. Então, ela foi na direção do Chico Xavier. Chico Xavier não entendeu o que estava acontecendo. Ela avançou no Chico Xavier. Começou a bater no Chico Xavier. Imagina o Chico Xavier franzino, coitado. Com aquela sua fragilidade, era uma mulher forte, enfurecida, e começou a dar uma surra no Chico Xavier. E o Chico Xavier, desesperado, de repente, a espiritualidade interviu, a mulher se acalmou. E então o Chico Xavier se voltou contra a mulher com palavras, quando ele pensou de forma negativa,
E quando ele ia direcionar palavras grosseiras àquela mulher, por incrível que pareça, segundo lindos casos de Chico Xavier se desequilibrou, ele apenas se desequilibrou, ele não chegou a falar nada, mas ele só pensou e disse, então, seu mentor espiritual, que é isso, Chico? Como é que você vai pensar dessa maneira, querer agir dessa maneira, Chico? E aí o Chico disse, mas eu tinha razão. E aí Emmanuel disse para ele o seguinte, você tem a razão e ela tem a necessidade. Vai e atende. Aí o Chico, então, obedeceu ao mentor, acalmou aquela mulher, trouxe-a para próximo, conversou com ela, passou a se inteirar das dificuldades que ela estava passando, do seu sofrimento, que era muito cruel. E então ela chorou, desabafou. O Chico, que era uma manteiga, chorou junto. E no final ela saiu feliz da vida. O que nos chama a atenção nesse instante? É a questão da razão, que muitas vezes as brigas dentro do lar, dificuldades dentro do lar, onde a gente quer impor a nossa personalidade, é o sim para evitar isso ou não para retrucar a qualquer conversação dentro do lar. E aí a gente vai alegar, mas eu tenho a razão, a esposa não me entende. Eu posso ter a razão, mas não esqueça que ela pode ter a necessidade. A exemplo do Chico, se para o Chico foi importante esse exemplo, imagina para nós. Então, o sim ou o não, a decisão para um lado, a decisão para o outro tem que ser pesada, tem que ser analisada. Mais à frente nessa mensagem ele diz assim, ó, atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Olha que interessante, Emmanuel. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Não é pelo fato de que a gente vai atender alguém que nos solicita uma ajuda, alguém que em determinado momento está no desespero. Isso não justifica a nossa atitude leviana em determinados momentos e insensatez. A nossa honra, nosso compromisso com a seriedade, o nosso compromisso com o senso moral deve estar acima de tudo. Então, nós podemos praticar a caridade, nós podemos levar o auxílio e, se for exigido de nós a questão da leviandade, não devemos atender, não devemos ser insensatos. É o que diz Emmanuel. Mais à frente ele coloca assim, ó, abre portas de acesso, tá tudo certo? Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Olha só que interessante. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides da educação. E aí, como nós citamos o exemplo de família, nós podemos citar dentro da família a questão dos filhos. Não é tão difícil dizer não a um filho? Nossa, muitas vezes nossos filhos fazem muitas exigências. Nossos filhos nos solicitam para muitas coisas. Há um momento de dizer o sim e há um momento de dizer o não. Lembrando que falamos no início que nossos filhos, assim como na colocação anterior, são espíritos. Espíritos que vêm para o nosso lar, onde temos o compromisso ou de ser reeducados ou de educar aquele que estiver numa condição melhor. Tem a obrigação de auxiliar aquele que está numa condição espiritual mais deficitária. Daí os filhos é um compromisso nosso. O dizer sim, sim, não, não, para os filhos é primordial, gente, no aspecto da educação. Portanto, é imprescindível a disciplina. Há muitas crianças que nós percebemos onde os pais não colocam limites. Dizem sim para tudo. O filho solicita, o filho faz isso, faz aquilo e não é repreendido, porque nós não gostamos de dizer o não. O não nos agrada. O que faz a criança? A criança chora, esperneia, e se nós atendemos, aí ela está do jeito que ela gosta. Nós atendemos a todas as facilidades, ela passa sempre com rebeldia a agir diante de uma negativa nossa. O que nós queremos? Dizer o sim sempre para ele, para esses filhos, e lá na frente colhemos os frutos amargos, muitas vezes da ingratidão, conforme mensagem do Evangelho.
Quando fala da ingratidão, diz: quantos filhos agem com ingratidão? Porque desde sua infância não souberam os pais conter os seus instintos negativos, as tendências perniciosas, não souberam dizer o não no momento certo, não souberam trazer a eles a disciplina, não souberam encaminhar para o bem, porque rebeldes, muitas vezes, espíritos renitentes no mal, tentam insistir pela fieira do mal, não obstante a precocidade da idade. Mas a idade é da criatura encarnada, não é do espírito. O espírito, ele é milenário. Portanto, na infância, ele se torna mais acessível à educação pelo fato do seu corpo físico não estar formado ainda. O espírito não conseguiu se expandir totalmente. Daí, muitas vezes, trazer a inocência, a candura, que não são virtudes reais, mas são necessidades de um mundo inferior, onde a infância precisa ser longa para que facilite o trabalho da reeducação. Aí entramos nós, para dizer sim e para dizer não. Dizer sim no momento em que nós aprovamos a atitude, dar o incentivo, estender a mão, auxiliar, erguer, e dizer o não para os momentos de dificuldade, onde percebemos que o caminho está sendo desviado, o caminho do bem não está sendo correto. Daí vai colocar, gente, para a gente ganhar tempo, ele vai colocar assim, ó: o sim pode ser muito agradável. Olha que interessante. Em todas as situações. O sim é muito fácil dizer sim. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Então, o sim pode ser muito favorável naquele instante, mas o não, em muitas circunstâncias da vida, será muito mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo por vezes. Perder tempo por vezes a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem bajulação, quanto o não deve ser dito sem aspereza. Outro aspecto importante. Quando nós falarmos o sim, quando a nossa atitude for da aprovação, devemos ter o cuidado de não bajular. Por quê? Para não criar expectativas falsas de virtudes onde sabemos que não existem. Sim, no sentido de favorecer a criatura o entendimento da questão e dizer a ela que ela está no caminho correto, mas a bajulação pode prejudicar, porque pode muitas vezes despertar nela vaidade, despertar nela outros sentimentos, assim como não. Nós temos o direito de dizer não. Nós não concordamos com as questões políticas e nós vamos dizer o não. Nós não concordamos nas questões sociais em alguns aspectos, então nós vamos dizer o não. Nós não concordamos com as pessoas em termos de religião, então a gente vai dizer o não. Mas o cuidado com o não, porque o não pode ser dito o não tem que ter o cuidado, não deve ser dito com aspereza, gente. Quando nós somos ásperos, quando nós somos rudes no trato com as pessoas, é uma dificuldade que muitos de nós ainda encontramos, esse trato com as pessoas, essa rudeza, gente, vai trazer maior prejuízo. Então, queremos resolver um problema e criamos outro problema ainda maior. Na área política, nós, quando agimos dessa maneira, caímos no fanatismo. Nas áreas da religião, da mesma maneira, nós despontamos para o fanatismo, quando somos muito severos, como somos muito inflexíveis. Então, como agir? Devemos agir com equilíbrio, compreendendo que o nosso semelhante nem sempre está, naquele momento, preparado para ouvir aquele sim. Obviamente que nós teremos que ter a cautela. Nós poderemos dizer o sim, mas com a habilidade de forma a se fazer entender de uma maneira carinhosa, de uma maneira aconchegadora, de aconchegar, de uma maneira em que a outra criatura não se sinta menor, de uma forma que o outro se sinta à vontade diante daquele conselho, diante daquela iniciativa que demonstra da nossa parte querer o bem e não apenas apontar o erro. Então, muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Então, há situações em que a gente precisa agir mais diretamente. Então, urge reconhecer, porém,
que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente na qual ela é vazada. Então, dizer o não em si, na essência, não é um problema. O problema é a forma como a gente diz o não, segundo Emmanuel nessa mensagem extraordinária que a gente trouxe para a contribuição na noite de hoje. Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar, para recusar, todavia ninguém precisa ser de mel ou de fel. Então, nós não precisamos ser, entre aspas, bonzinhos demais, fingindo um sentimento que não possuímos, mas também não precisamos ser tão severos assim, ao ponto de denigrir a imagem do outro, ao ponto de fazer com que o outro sofra com a nossa forma de agir. De que adianta utilizar o conhecimento para ferir? O conhecimento, a experiência, ela é válida quando a gente constrói, quando a gente eleva, quando a gente procura trazer o bem. Do contrário, é preferível não dizer nada, é preferível silenciar. Então, bastará lembremos que Jesus é o Mestre e Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Ele vai colocar aqui o exemplo de Jesus, gente. Para finalizar, nós estamos indo para o final, então a gente vai narrar uma história muito interessante, que nós encontramos no livro, que nós anotamos aqui no livro Premissas do Reino, do Espírito Amélia Rodrigues. Essa história tem o título de O Mancebo Rico. Era um jovem rapaz, e era muito rico esse jovem. A sua casa, ela era luxuosa, tinha de tudo, joias, ouro. Ele possuía exatamente tudo de bens materiais. Não obstante tudo isso, ele sentia um vazio existencial. Esse vazio existencial que a gente vai encontrar também no exemplo de Nicodemos e outras personalidades da história que tinham muito dinheiro, que tinham poder, mas que se sentiam tristes. Isso a gente compreende através do conhecimento da doutrina espírita, que é a fase do amadurecimento do espírito. Por incrível que, mesmo que ele haja de forma equivocada, mesmo que ele desperdice uma existência, mas ele está entrando na fase da maturidade. Por quê? Porque a riqueza é uma prova muito difícil, normalmente nos faz prender a matéria. E esse jovem, apesar de muito rico, ele encontrava-se infeliz. Ouviu falar de Jesus. O que ele fez? Foi ao encontro de Jesus, que estava à beira do lago de Genezaré, e lá então, se direcionando a Jesus, ele aproximou-se do mestre e nem precisou dizer nada, porque o mestre lia os pensamentos, porque Jesus sabia exatamente o que passava no íntimo daquela criatura. Aquele vazio existencial lhe incomodava. Ouviu falar de Jesus e, obviamente, foi ao encontro do mestre, aquele que curava cegos, paralíticos, mudos, que tinha uma palavra edificante sempre, uma palavra que sempre elevava o moral das pessoas. Então, quando ele visualizou Jesus, algo diferente ocorreu com ele. Nossa, na sua intimidade ele parecia conhecer aquele homem estranho, mas não sabia de onde ele conhecia aquela criatura, aquele olhar penetrante, aquela palavra doce, de onde ele encontrara anteriormente, ele passava pela memória e não conseguia. Então, Jesus diz a ele o seguinte: vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só, gente, dá tudo que tu tem. Imagina, aquele jovem possuía muitos haveres, de repente ele tinha que abrir mão de todos os haveres para poder seguir Jesus. Ele entendia que Jesus naquele instante era o caminho da felicidade. Ele sentiu-se arrebatado pelo mestre, mas ao mesmo tempo ele estava preso às suas questões materiais, ainda estava. Então ele gritava dentro de si, segundo a narrativa de Amélia Rodrigues, era como se fosse um grito silencioso: sim, eu quero seguir-te, Senhor. Mas ele hesitou por alguns instantes.
E agora, lembrando da história, porque a história é muito longa, está anotada aqui na folha, lembrando agora que não era nem a questão das joias, do tesouro, dos bens materiais, ele até abriria mão disso. Mas é que ele não abria mão de uma questão importante na sua existência. Por isso ele falou assim, ó, permita-me primeiro, Senhor, competir em Cesareia. Ele participava de corrida de bigas, onde tinha aquelas espécies de carroça com 2 cavalos. Ele representaria a sua cidade, era um homem muito forte, um jovem de muito vigor. E ele disse, permita primeiro, que eu vá participar em Cesareia. Aguardei muito por essa ocasião, preparei escravos que me auxiliaram, comprei folgosos cavalos, eu tenho tudo para ganhar essa biga. Aguarde por uma semana, Senhor, e eu seguirei-te após isso. E Jesus diz a ele, renuncia, segue-me, disse o mestre, não há mais tempo a perder, segue-me. Notem que o dizer sim e o dizer não, nesse momento da história desse jovem, ele representa uma parcela da humanidade, num poder de decisão maior, já não são as decisões de lar a lar, a decisão da mãe com o filho, esses exemplos que eu citei até então, agora é uma decisão de vida, mudar a vida completamente, perceber os objetivos superiores de uma encarnação, perceber a meta que precisamos alcançar. E Jesus disse, não dá para esperar. E então o jovem saiu triste, mas foi uma semana depois participar dessa maratona, desses festins de Cesareia, e eis que num determinado momento em que ele estava se encaminhando para a vitória, eis que o carro tomba, a carroça tomba, e os cavalos atropelam, passam por cima dele, despedaçam seu corpo. E ele então, por alguns instantes, por alguns minutos ainda de vida, ele percebe seu corpo destroçado, o sangue, o suor, e de repente vem Jesus, ainda que aquele olhar dele longe, um olhar vago, era o momento do seu desencarne. Ele olha para Jesus e Jesus diz a ele o seguinte, só notar que eu anotei aqui só para encerrar, entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece ver o mestre Nazareno e tem a inebriante impressão de escutá-lo, renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Aí depois a gente precisa encerrar, então na sequência da mensagem ele vai dizer, o jovem não tomou a decisão no momento certo, não teve tempo, não houve mais tempo, ele desencarnou. Na nossa existência, particularmente nós, espíritas do movimento espírita, nós que recebemos uma tarefa grandiosa da divulgação da doutrina, nós que recebemos o convite do mestre, aqueles que receberam o convite estão vacilando, não dá para esperar, disse Jesus, vem e me segue. Ora, óbvio que nós não vamos abandonar a vida material, óbvio que nós não vamos abandonar familiares, nem nossos bens, é no sentido da abnegação, do desprendimento, o dizer sim ao convite da espiritualidade amiga que diz, vem servo, vem trabalhar, vem contribuir para que possas, cumprindo a tua etapa na terra, construir essa meta de felicidade para o futuro. Que Deus nos ilumine, nos proteja agora e sempre. Muito obrigado.